Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje nós vamos conversar com a psicóloga Daniele Bergman, que é psicóloga perinatal, especializada no acompanhamento emocional de mães que passam pelo pós-parto prematuro. Nós estamos no Novembro Roxo, que é o mês dedicado à conscientização sobre a prematuridade. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse momento crucial, na verdade, na vida dos bebês e das mães também. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Beatriz. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema muito importante e muitas vezes invisível para a sociedade, né? As pessoas que não passam pela prematuridade não têm ideia do que uma mãe, um pai que passa pela prematuridade passam dentro do hospital e todas as angústias que permeiam esse cenário. Para entender um pouquinho também da sua história com esse trabalho, né? De onde surgiu o seu interesse também de atender e de acompanhar, na verdade, essas mães, né? Na gestação, durante a gravidez, até o parto e acompanhamento também pós-parto? Então, na verdade, meu interesse ele veio a partir do momento que eu me tornei mãe. Eu sou psicóloga, eu me formei em 2011, né? Em 2017 eu tive meu primeiro filho e o meu pós-parto, depois do Henrique, que é o meu primeiro filho, foi um pós-parto permeado de muitos sentimentos que eu não esperava. De solidão, angústia, né? Um pouco de tristeza, tudo isso. E aí, quando eu me deparei com esses sentimentos que pra mim eram completamente inesperados, eu comecei a estudar e procurar saber o que estava acontecendo comigo. E foi quando eu percebi que eu não era a única mãe que passava por isso. Muitas mães passavam, mas elas não falam, porque não é o que se espera de uma mãe, né? E aí eu descobri essa área da psicologia, que era uma área muito nova na época, que é a psicologia perinatal ou psicologia obstétrica. E fui começar a estudar a fundo e me apaixonei pela área e tô atuando desde 2018 como psicóloga perinatal. E aí dentro da psicologia perinatal a gente trabalha tanto com os casais, desde o momento que eles decidem engravidar, né, planejamento, aqueles casais que têm dificuldade na concepção também, passa o acompanhamento por toda a gestação, pré-natal psicológico, que a gente chama, parto e puerpério pós-parto, né? E aí engloba bebês que nascem prematuros, engloba as perdas gestacionais, todo esse universo em volta da maternidade. Que é muito complexo, né? Extremamente complexo, muitos sentimentos envoltos aí que a gente não fala muito sobre isso. E quais são esses sentimentos, né? Você falou ali que teve, na verdade, quando quem tá de fora, quando imagina a maternidade, hoje já é até mais falado, né? Sim. Mas a princípio, né, o geral, quando se fala em maternidade, pensar um amor, né? Uma criança que tá vindo ao mundo, uma nova vida para amar, cheia de expectativas, de sonhos para aquela criança também, para aquela futura mãe. Mas quando chega a engravidar, muitas mães têm incerteza. E aí, quando também pode ter o filho, vem o medo. Quais são os outros sentimentos que envolvem esse momento tão sensível da mulher? Então, tem uma coisa que é muito comum na maternidade, que é a ambivalência de sentimentos, né? Por exemplo, aquela mulher, às vezes, ela sempre planejou ter um filho. Quando ela recebe ali o teste positivo dela, ela fica feliz e, ao mesmo tempo, ela fica com muito medo. Ela fica sem saber se é aquilo que ela realmente queria, bate um arrependimento e aí culpa. É ambivalência. A maternidade, ela é repleta de sentimentos ambivalentes. A gente fica feliz porque a gente tem um bebê e, ao mesmo tempo, a gente fica triste porque a gente perde algo da vida de antes daquele bebê, né? Afinal, a maternidade, eu sempre digo assim que a maior mudança na vida de uma pessoa é a maternidade e a paternidade, né? Muitas vezes essa mudança é muito mais forte para a mãe, assim, por questões da nossa sociedade mesmo, mas não existe nada que traga tanta mudança para a vida de uma pessoa quanto se tornar pai ou mãe. E aí são muitos sentimentos, como ao mesmo tempo que você tá feliz, você tem medo de não dar conta de cuidar daquele bebê, você tem medo de perder a vida que você tinha antes, né? Medo das demandas, né? Porque é muito cansativo também. Às vezes você com um bebezinho ali que não dorme direito, passa noites acordadas. A amamentação muitas vezes é complicada. Então são sentimentos muito variados ali, né? É felicidade, medo, arrependimento e expectativa, culpa tudo
ao mesmo tempo permeando aquela mulher. E aí é muito difícil conseguir compreender tudo isso também. E como que isso afeta realmente esse emocional, psicológico dessa pessoa? Sim, afeta muito, né? A gente tem ali, por exemplo, num pós-parto, quando a gente fala imediato, assim, de 4 dias após o parto, o blues puerperal, que é uma questão emocional que aflige 80% das mães, que não chega a ser considerado uma doença, mas é um quadro de sintomas que parecem muito a depressão pós-parto, né, que precisa de um olhar também, de um cuidado. A mulher pode desenvolver uma depressão pós-parto também, dependendo da rede de apoio, dependendo das informações que ela tem, né? Então, assim, essa transição para a maternidade, ela influencia muito na saúde mental da mulher. Por isso que é importante ter um olhar para esse momento, um acompanhamento, né? E é importante que essa mulher também tenha um espaço onde ela possa falar desses sentimentos. Porque normalmente se ela fala, como você disse, se ela fala para alguém que não entende, ela vai ser muito julgada. Porque o que espera-se de uma mãe no pós-parto é felicidade, alegria, um amor enorme que surge do nada, e na verdade a gente sabe que esse amor, na verdade, ele vai ser construído, né? Então, se essa mãe fala dessas angústias para qualquer pessoa, ela vai ser muito julgada. Por isso também que é importante esse espaço da psicoterapia, do atendimento psicológico, onde ela pode falar sem receber nenhum julgamento. Eu acompanho muitas mães. É incrível, eu vou até compartilhar essa curiosidade aqui para os ouvintes também. Uhum. Eu acompanho muitas pessoas, né, de influencers, escritores, né, jornalistas, enfim, muita gente de influência nas redes sociais. E, coincidentemente, do ano passado para cá, parece que todas as pessoas que eu sigo engravidaram e tiveram filhos. Uhum. Comediantes, né, influencers que, aliás, que viviam da comédia, agora o conteúdo transformou em maternidade, em paternidade. E eu achei muito curioso, porque foi tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. E aí, por conta disso, eu segui a pessoa por outro motivo, agora eu sigo a pessoa e acompanho a maternidade e a paternidade dela. Então, assim, hoje eu vejo, assim, muito se falar sobre esse assunto, né? Uhum. Na bolha ali que eu sigo de pessoas. E quanto que as pessoas têm falado mais sobre esse tema dos sentimentos negativos também que acompanham esse processo. E sobre a construção desse amor. Até porque, pra mãe, tinha até um pai depondo também, né? Pra mãe, o sentimento começa a nascer ali quando você descobre que tá gestante, o bebê começa a mexer. Então, já sabe que existe uma vida dentro dela e já começa a sentir, enfim, uma conexão muito forte entre mãe e bebê, porque tá dentro dela, né? Uhum. Com o pai não sente todos esses sentimentos, né? Durante a gestação, mesmo que acompanhe de perto, mas assim, quando nasce, ele passa a ter esse primeiro impacto também de construir esse amor. Então, é um momento ali, paternidade e maternidade, que envolvem muitas questões. E aí a gente fala da prematuridade. Prematuridade nesse mês de Novembro Roxo, que é o mês de conscientização, prevenção, né? Muitas vezes também nem há prevenção, porque aí depende, enfim, dos fatores da natureza mesmo, do corpo da mãe, do bebê. Mas como lidar com esse momento, né? Como é que essa relação também, esses sentimentos, eles afetam principalmente uma mãe de bebê prematuro? Então, a gente começa assim pensando que toda mulher, quando ela é engravida, ela tem um bebê idealizado. Muitas vezes essa idealização desse bebê, para a mulher, ela começa muito antes, porque, assim, as mulheres, nós brincamos de boneca quando somos crianças, às vezes nós cuidamos do irmão mais novo, então desde ali, a gente tá idealizando a nossa maternidade e o nosso filho. Quando a gente engravida, essa idealização é muito mais real, né? E a gente nunca vai idealizar um bebê que vai nascer com alguma doença, a gente nunca vai idealizar um bebê que vai precisar de cuidados mais intensos, um bebê que vai nascer antes do tempo. A gente sempre vai idealizar aquele bebê saudável, aquele bebê normalmente gordinho. Um parto normal. Um parto normal, isso. Aquele bebê que nasce e vai pra casa. A gente idealiza esse bebê. E é natural. Nós, seres humanos, nós fazemos idealizações, né? Então, a gente fala assim, na psicologia perinatal, a gente usa muito esse termo do bebê idealizado. E aí, quando esse bebê vem antes do tempo, essa ideia do bebê idealizado, ela se rompe imediatamente. Aí né? há uma frustração. Há uma frustração. Há, inclusive, um processo que a gente chama de luto, né? O luto pelo bebê idealizado. Quando a gente fala de luto,
não é só a gente não sente luto só quando uma pessoa morre, a gente sente luto em diversas fases da vida, né? Quando perde um relacionamento, quando uma coisa que a gente idealiza não acontece, quando um sonho não acontece. Então, naquele momento do bebê que nasce prematuro, a mulher também vivencia um luto daquele bebê idealizado que não é o bebê real. E ela vai ter que lidar com o bebê real dela, que é um bebê que vai precisar de cuidados, que normalmente não vai vir para o colo imediatamente, que vai para a UTI. E isso gera muitos sentimentos de frustração, como você falou, a ansiedade, né? O medo de perder aquele bebê, porque a gente sabe que um bebê que nasce e vai para uma UTI é um bebê que tem mais riscos, né? Riscos de não sobreviver, ou de ter alguma complicação. Então, a mulher tem que lidar muito com o medo, com a angústia, com a frustração. São aqueles sentimentos que a gente estava falando agora há pouco, né? Da mistura de sentimentos de alegria, felicidade, normalmente ficam os sentimentos mais de tristeza, frustração mesmo, né? Aquela mulher muitas vezes nem se permite se sentir a felicidade de ter um filho, porque o medo é tão maior de perder aquele filho, a angústia de ficar afastada, que não dá espaço para sentir a alegria de ter aquele bebê. E aí entra todas essas questões de acompanhamento psicológico também, né? Sim, que é extremamente importante. Tanto dentro da unidade hospitalar, né? Se aquele bebê ficar internado. Muitas vezes o bebê fica internado e a mãe, por exemplo, aqui na maternidade, eu sei que existe uma casa de apoio para as mães de bebês prematuros, né? Então, muitas vezes o bebê fica internado e a mãe fica nessa casa que é no mesmo espaço, no mesmo terreno da maternidade. Ou tem vezes que a mãe precisa deixar esse bebê no hospital e voltar para casa dela, né? Então, essa mãe que volta para casa, foi ganhar um bebê e volta para casa de braços vazios, é um sentimento muito doloroso para ela. E aí, a importância do acompanhamento psicológico, tanto dentro do hospital, dentro da maternidade onde essa criança tá, do profissional olhar para essa mãe. Normalmente é importante que tenha um profissional dentro da UTI neonatal, né? Que ele possa olhar para essa mãe, perceber como é que ela tá se vinculando ao bebê. Quanto se essa mulher tiver a oportunidade de fazer um atendimento psicológico fora do hospital também, né? Fazer psicoterapia, ir num psicólogo clínico, né? Para poder ter esse espaço onde ela vai falar das angústias dela, onde ela vai ser ouvida e onde ela vai receber ferramentas para conseguir lidar melhor com tudo isso. E quanto tempo se leva para lidar com tudo isso? Existe um tempo determinado, né? Ali do parto ao período puerpério, 30 dias, ou é realmente uma coisa que vai de mulher para mulher? Então, quando a gente fala assim de puerpério, na psicologia a gente considera que o puerpério, a gente fala puerpério emocional, ele tem um período de até 2 anos. Até 2 anos após o nascimento do bebê, a gente considera que aquela mulher ainda é uma puérpera, né? Fisicamente, a medicina considera 45 dias ali o pós-parto, né? Mas emocionalmente, as mudanças são muito maiores e muito mais intensas. Então, a gente considera cerca de 2 anos. Quando a gente fala do bebê prematuro, é difícil considerar um tempo, porque é todo aquele espaço de tempo onde aquela criança tá na maternidade, ela tá internada, ela tá numa UTI, a alta hospitalar e o tempo que ela vai para casa, né? Então, a gente pode pensar assim, 2 anos a partir do momento que ela vai para casa, mas tem todo esse período antes ainda. E existe o período também de adaptação, né? Às vezes, quando o bebezinho é muito pequenininho, né? Pesa menos do que um bebê que já nasce de 9 meses, digamos que 100% saudável, né? Existe um período ali de adaptação também. A alimentação, muitas vezes, pode ser diferente para o bebê prematuro. Sim. Isso, inclusive, a relação entre mãe e o bebezinho, né? Esses sentimentos que a mãe tem, ele, de certa forma, também repassa para a criança. Como é que funciona essa conexão entre pais e filhos também? Então, quando a gente pensa na prematuridade, é todo um cenário diferente. Porque quando a gente fala assim, de um cenário ideal, o bebê que nasce no tempo certo, que nasce saudável. O cenário ideal é que aquele bebê nasce, vem imediatamente pro colo da mãe, tem a hora de ouro dele, que a gente chama, né? Que é ficar contato pele a pele no colo da mãe. Mamar na primeira hora de vida, né? Que isso é fundamental para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento cognitivo da criança, para o desenvolvimento do vínculo, né? Aquela criança não ser separada da mãe. Tanto é que hoje nos hospitais a gente não vê mais aquela coisa que tinha antigamente, que a gente ainda vê em filmes, de ter o berçário, onde a criança vai e fica no berçário e a mãe no quarto quando nasce. Não, o bebê, no cenário ideal, ele fica o tempo todo com a mãe,
Da hora que ele nasce, ele tá o tempo todo ali, ele não é afastado dessa mãe. E quando a gente tá falando da prematuridade, não. Muitas vezes aquele bebê nem nasce e nem chega aí pro colo da mãe. Ele já é imediatamente levado para fazer os exames, as manobras que precisam ser feitas e levado pra UTI, pra uma incubadora, né? E aí esse vínculo, ele vai se dar de uma forma completamente diferente. É preciso primeiro entender os sentimentos dessa mãe, né? Porque o que acontece? Muitas vezes uma mulher que tem um bebê prematuro, ela pode acabar querendo se afastar da criança, assim, não vincular devido ao medo de perder. Então, para ela, isso não é nenhum processo consciente, é como se fosse algo meio que subconsciente, em que para ela é melhor não se vincular para não sofrer a dor de uma possível perda. E aí o profissional de saúde mental ali, ele tem que identificar tudo isso, conversar com essa mãe e favorecer esse vínculo, né? E de que forma vai ser esse vínculo? Levar esses pais dentro da UTI quando é permitido para fazer a visita, conversar com a equipe médica para possibilitar que esses pais possam tocar no filho, conversar. Quando for possível, pegar o bebê no colo, que é o método canguru, né, que é bastante difundido, de poder ter um momento do bebê no colo. Um profissional da psicologia também, ele pode ser um intermediador entre a equipe médica e os pais, porque muitas vezes os pais vão lá, conversam com a equipe, eles estão tão atordoados e tão surpreendidos com o ambiente da UTI, porque quando você entra no ambiente de uma UTI, é um ambiente muito assustador. São fios, aparelhos, barulho o tempo todo, luz o tempo todo. É um ambiente muito assustador para quem não é lá de dentro. Então, muitas vezes, esses pais, quando o profissional vem conversar com eles lá dentro, eles nem conseguem perguntar direito. Eles, às vezes, não entendem o que o profissional fala, mas não perguntam porque sentem vergonha, sentem medo. E aí, então, às vezes, o profissional da psicologia lá dentro, ele vai fazer essa intermediação. De, olha, vai lá com o médico, doutor, aquele pai não entendeu, você pode ir lá com ele de novo, e o profissional vai junto e faz a intermediação. Porque, normalmente, nos primeiros dias de um bebê na UTI, o contato que esses pais vão ter com o bebê é através das informações que a equipe médica passa, né? Então, eles precisam saber tudo o que está acontecendo com o filho. Isso faz parte desse processo de vinculação também, né? E aí é realmente ir, sempre que possível, possibilitando contato pele a pele, o pegar no colo, a amamentação quando possível, né? Isso é fundamental. Nesse processo também de ter um filho, né? De forma geral, não digo só da prematuridade, existem algumas mães que passam por um impacto tão grande, né? No momento ali, talvez algum trauma, né? Enfim, podem acontecer milhões de sentimentos, como a gente já conversou. Existe também aquele afastamento de a mãe não querer estar perto do bebê, ou às vezes rejeitá-lo, por um processo de trauma mesmo ali, não entender o que está acontecendo? Existe. Assim, quando a gente fala do ponto de vista emocional, a gente diz que tudo é possível, né? Mas existe a possibilidade, tanto num cenário idealizado, como a gente estava falando, da mãe passar por alguma situação, às vezes desenvolver uma depressão pós-parto, às vezes passar por uma situação de violência obstétrica na hora do parto, desenvolver um trauma e não conseguir se vincular com a criança. É possível que isso aconteça, por isso que é muito importante que a rede de apoio esteja atenta, né? Porque por mais que seja cansativo e difícil a mãe exercer o cuidado e vincular com a criança, o esperado é que ela tenha essa necessidade de estar perto do filho, né? De querer estar, mesmo que cansada, o esperado é que ela tenha essa necessidade de estar ali, de estar cuidando do filho, estar preocupada se o filho está bem ou não, é o que a gente chama de preocupação materna primária. O esperado da mãe é que ela esteja preocupada para exercer o cuidado. Então, quando essa mãe ela não está demonstrando essa preocupação, essa vontade de estar perto, é preciso que a rede de apoio esteja atenta para perceber que ali tem alguma coisa diferente, né? E no caso do bebê prematuro, pode acontecer a mesma coisa, né? Às vezes aquela mãe passou por uma situação que foi traumática para ela, né? Às vezes um parto que foi traumático, às vezes algum conflito que ela viveu ainda na gestação com um companheiro ou outra pessoa que foi traumático. Isso pode fazer com que dificulte que ela estabeleça o vínculo com o filho. E aí depois, quando talvez ela consegue se reorganizar emocionalmente, vem o sentimento de culpa, né? Como lidar com esses sentimentos de culpa também? Então, o sentimento de culpa, eu digo que é um dos sentimentos mais difíceis que a gente enfrenta na nossa vida, assim, né? Emocionalmente falando. E como lidar com esse sentimento?
primeiro, assim, fundamental buscar terapia, buscar auxílio mesmo de um profissional de saúde mental para ela conseguir ir reorganizando esses sentimentos e ressignificar, né? Entender que naquele momento ela estava fragilizada, ela tinha questões que ela não conseguia mesmo dar para o filho todo o suporte que ele precisava, mas que aquilo se refere a um momento específico, né? Aquilo não determina quem ela é, né? E que por mais que a tenha perdido aqueles primeiros momentos da vinculação, sempre dá tempo de vincular. Vai acontecer de outra forma, mas esse vínculo vai acontecer. Então, essa mãe precisa primeiro se perdoar mesmo, sabe? E esse perdão vem muito de conseguir olhar para si, olhar para aquele momento que aquilo aconteceu e compreender aquela fragilidade que ela vivia, né? Compreender que aquele momento não era o ideal, não era o que ela esperava, né? E que isso levou ela a esse afastamento, às vezes a uma depressão pós-parto, a uma situação de adoecimento, mas que aquilo não define quem ela é, nem a mãe que ela vai ser para aquela criança pelo resto da vida que aquela criança tem. Que são muitos anos ainda Muitos pela frente. anos, exatamente. E quais as outras estratégias que você aborda mesmo, né, durante a terapia, né, da gestação ali, quando o pai e a mãe decidem conceber uma criança ou descobrem a gravidez também sem querer, que você, nesse acompanhamento, você faz para que a mãe se prepare, né? Quais as estratégias que são ali trabalhadas para esse momento também, da gestação até o parto e o pós-parto também. Uhum. Então, a gente trabalha com o pré-natal psicológico, né? Que são alguns encontros que a gente organiza de acordo com a demanda de cada pai, de cada mãe, para trabalhar com eles as expectativas que eles têm em relação ao bebê, essa questão que eu falei no início do bebê idealizado, quais são as idealizações que eles têm, e ir tentando mostrar para eles que é legal, é natural idealizar, mas a gente precisa também se preparar para encontrar com o bebê real. A gente vai trabalhar com esses pais sobre a própria história deles em relação a, por exemplo, como foi o nascimento deles, como era a relação deles com a mãe, com o pai deles. Porque muitas vezes quando a gente se torna mãe e pai, a gente vai repetindo os padrões que a gente viveu com os nossos pais, né? Com as nossas figuras parentais. Então, no pré-natal psicológico, a gente vai buscando resgatar essa história, entendendo também que pai e que mãe essa pessoa quer ser. Né? No pré-natal psicológico, a gente trabalha a rede de apoio, tem encontro com as avós, que normalmente é quem vai ser a rede de apoio mais presente, né? Para tentar fazer uma mediação entre os desejos dos pais, as expectativas das avós, para fazer com que haja uma comunicação efetiva, né? Então, pré-natal psicológico, a gente pode trabalhar uma gama de coisas. Informar a mãe e a rede de apoio sobre sintomas de depressão pós-parto, sintomas de adoecimento no pós-parto, para que eles sejam capazes de identificar caso aconteça e buscar ajuda o mais rápido possível. E aí, normalmente, quando a gente acompanha uma família no pré-natal psicológico, a gente continua fazendo um acompanhamento até pelo menos 45 dias após o parto, né? E aí, se essa família desejar continuar no puerpério todo, continua, mas pelo menos até 45 dias é importante para a gente identificar sintomas de depressão e a vinculação da família também com o bebê. E aí, nesse momento de gestação e parto e pós-parto, né? Você falou já da importância, né, da rede de apoio, as maneiras que a rede de apoio pode sustentar esse momento também. Uhum. Mas em caso, por exemplo, eu acredito que você já deva ter lidado com isso como psicóloga também, principalmente acompanhando mães, né? No caso da perda de um bebê também, como lidar com esse luto? Então, acho que a primeira coisa é respeitar esse sentimento de luto da mãe. O que acontece quando a gente fala do luto gestacional, da perda gestacional ou neonatal, né? Que no caso quando o bebezinho morre no parto, morre ali nos primeiros dias, é uma perda que normalmente ela é invisibilizada pela sociedade, né? As pessoas normalmente, ainda mais quando fala da perda gestacional, normalmente o que a mãe que perdeu um bebê ouve? O que ela ouve das pessoas? Você é muito nova, você vai ter outros, né? Não era pra ser, melhor perder agora do que depois, né? Podia ter alguma malformação. Então, assim, são falas que invisibilizam a dor daquela mãe, né? É como se ela não tivesse o direito de sofrer, de sentir o luto. E acho que o primeiro passo para lidar com o luto é viver o luto. A gente não consegue resolver o luto se a gente não enfrenta ele.
Então, assim, lidar com o luto, acho que a primeira questão é deixar que aquela mãe fale sobre aquele bebê, é deixar que aquela mãe e aquele pai chorem a dor de perder aquele filho, porque era um filho deles. A partir do momento que eles descobriram a gravidez, aquele filho foi idealizado. Então, assim, na cabeça deles, eles idealizaram as primeiras palavras, as roupinhas, o quarto, as idas à escola. A gente idealiza, às vezes, até a vida adulta do nosso filho no momento que a gente descobre que tá grávida. Então, aquele casal, ele perdeu um bebê real e perdeu um bebê idealizado, né? Então, é preciso respeitar o tempo de luto deles, sem ficar pressionando. Por exemplo, vamos doar todas as roupas, vamos pegar e vender todos os móveis. Não, deixa eles fazerem as coisas no tempo deles, deixa eles sentirem. E o mais importante, deixa eles falarem sobre esse filho que sempre vai ser filho deles. Independente se foi uma perda nos 3 primeiros meses, se foi uma perda no final da gestação, se foi um bebê que morreu no parto, aquela criança sempre vai ser filha deles. E eles precisam ter direito de falar sobre esse filho. Não é dizer, não, meu filho existiu, ele não tá aqui hoje, mas meu filho existiu e existe, só que agora de outra forma. E é diferente de hoje para, por exemplo, o tempo dos nossos avós. Enfim, há uns anos atrás, as pessoas, né, que hoje já têm 60, 80 anos, enfim, os avós, não tinham tempo para processar tudo isso, porque tinham muitos filhos, né? Uhum. E tinham que lidar ali com outras crianças que já tinham nascido, que cuidavam, não tinha rede de apoio muitas vezes. De que forma que você enxerga também essa melhora, né? Esse avanço na própria entendimento, consciência da sociedade, o avanço também que com certeza foi um impacto do avanço da psicologia. Então, na verdade, a gente fala assim eu acho que emocionalmente hoje nós temos mais educação emocional, né? A gente consegue falar mais sobre sentimentos, a gente consegue compreender mais, a gente consegue parar mais para sentir, até pelo avanço da tecnologia, né? Hoje a gente tem psicólogos profissionais sérios e responsáveis também nas redes sociais que disseminam informações importantes. Isso é muito bom. Eu atendo na rede pública também, né? Desde que eu me formei, eu sou psicóloga na rede pública, pelo SUS, e sempre a maior parte dos pacientes que chegam para mim são mulheres. E é muito comum que a gente, por exemplo, às vezes chega uma mulher para mim de 50 e poucos anos, e aí tá ali naquela idade sobrecarregada, cansada, com sintomas de depressão grave, e você vai fazer uma investigação, é uma mulher que desde há 30 anos atrás ela vem apresentando sintomas, desde que o primeiro filho nasceu, desde que casou, porque mudou tudo, às vezes uma mulher que não conseguiu sair para trabalhar fora, né? E ela vem apresentando sintomas, mas nunca buscou ajuda. Por quê? Porque acha que não pode desmoronar, porque acha que tem que dar conta de tudo, porque acha que é assim mesmo, né? Então, hoje a gente tem, com o avanço da psicologia, com a educação emocional, com as redes sociais, a gente tem a possibilidade de falar para essas pessoas que não é normal não estar bem, que não é normal não estar feliz, que não é normal abdicar totalmente de si para cuidar do outro, que não é normal pular processos de dor, que a gente precisa sentir para poder elaborar e resolver. E nesse processo, né, de lidar com todos esses sentimentos, a gente fala também, agora estamos no mês da prematuridade, voltando um pouquinho para o nosso assunto da prematuridade, depois que nasce, né, também o bebê prematuro, que passa por toda essa situação de estar internado na UTI, ele sai da UTI, o bebê vai para casa. Como é que a mãe lida também ali? O que as mães até chegam a relatar com você dessas primeiras vivências, né, com o bebê talvez mais fragilizado, menorzinho em casa, né? Quais são os sentimentos também? Normalmente é um sentimento de muita ansiedade, né? Normalmente elas têm muito medo, ao mesmo tempo que aí entra a ambivalência, de fato, elas estão muito felizes porque o bebê finalmente saiu do hospital, foi pra casa, ela pode ter o filho dela no quarto que ela planejou, pode amamentar, pode pegar o bebê no colo sem hora marcada, né? Então, assim, ela tá muito feliz por isso, mas também tem um sentimento de muito medo por aquele bebê ser mais fragilizado, por aquele bebê ser muito pequeno, né? Então, assim, o sentimento normalmente que prevalece é de ansiedade em relação àquele bebê, né? E aí a gente tem que ir cuidando daquela mãe, né? Primeiro ela tem que estar
manter um acompanhamento pediátrico muito bom, muito bem informada sobre os cuidados que ela precisa ter, né, com aquela criança. E do ponto de vista emocional, a gente ir trabalhando esses sentimentos, entendendo, assim, que é natural que ela se sinta assim, mas ir junto com ela buscando ferramentas para que ela diminua a ansiedade, para que ela consiga focar naquele momento que ela tá vivendo agora, viver aquele momento. Eu tenho meu filho em casa, deixa eu pegar meu filho e aproveitar, deixa eu tentar me despreocupar tanto com o resto das coisas e aproveitar meu bebê em casa agora, sabe? De pegar no colo, ficar, dormir, sentir aquele bebê, aproveitar esse momento. Porque a ansiedade, o que é? Na verdade, a gente tá tão preocupado com coisas que podem acontecer, que a gente deixa de aproveitar o momento atual, o nosso aqui e agora, né? Então, trabalhar com essa mãe vem muito disso. Foca no momento que você tá vivendo agora. Agora você tem o teu filho bem em casa, nos teus colos. Ele vai precisar de alguns cuidados? Vai. Mas você é capaz de dar esses cuidados pro seu filho. Agora ele precisa do teu colo, do teu amor. É disso que ele precisa agora. Então a gente precisa ir trabalhando isso com essa mãe para que ela vá se acalmando. Essa é a mensagem que você deixa também para essas mães nesse momento. Sim, com certeza. Essa é a mensagem, né? Viver um dia de cada vez, né? Se aquele bebê tá no hospital, por mais que a gente não queira ter um filho no hospital, a gente não queira ver um filho numa UTI, se ele tá ali, é porque ele precisa estar ali naquele momento. É porque ali é o local que vai dar o cuidado e assistência que ele precisa, né? E no momento que ele sai, aproveita esse bebê, foca nesse vínculo, nesse amor. Por mais que tenha sido um início difícil, complicado, você tem o seu bebê, então aproveita ele, curte, pega no colo, paparica mesmo, dá muito colo não estraga bebê de jeito nenhum, né? E é realmente aproveitar esse aqui e agora, esse filho, com os cuidados que precisa ter, mas se permitir viver esse amor, porque a maternidade é difícil, mas ela também é muito potente, ela é cercada de muito amor, de muita descoberta, então assim, às vezes a gente precisa se permitir viver esse lado bom da maternidade também. É a ambivalência, né? A ambivalência, exatamente. Você tem alguma história para contar pra gente que te marcou, assim, nessa trajetória profissional? Olha, assim, eu já atendi muitas mães, né? Eu sempre digo assim, eu tenho a minha própria história. Eu não tive um bebê prematuro, mas eu tive gêmeos. Então, assim, também foi um período de muita expectativa, porque eu engravidei, eu tive o primeiro filho, decidi ter o segundo. E aí, naturalmente, engravidei de gêmeos. E a segunda gestação, no caso. A segunda gestação foi de gêmeos. E quando a gente tava com 4 meses... Quando eu tava com 4 meses de gestação, começou a pandemia, lockdown. E aí, eu vivi muita angústia mesmo por estar grávida na pandemia. Por ter uma gravidez de alto risco na pandemia. E na época se falava muito sobre grávidas não serem infectadas pelo vírus, né? Que podia prejudicar o bebê. Exatamente, muita fake news também. Muita. E como eu tô dentro desse universo da maternidade, assim, né? Eu já participo de grupos, leio muito sobre isso. Eu via que, por exemplo, o Brasil foi o país que mais teve morte materna por Covid. Né? E normalmente mulheres já no último trimestre de gestação pegavam Covid, gente. As complicações eram muito grandes e o Brasil foi o país que mais teve mortes maternas por Covid. Então eu vivi uma angústia muito grande, assim, com isso, né? O medo, o isolamento, né? Aquela gestação que eu não podia compartilhar, não teve chá de bebê, não teve fotos com a família, né? E o medo mesmo do hospital, de ir pro hospital ganhar bebê e ser infectada pelo vírus. Então, assim, meus filhos não nasceram prematuros, eles nasceram com 37 semanas, né? Para gêmeos é um período ótimo, mas eu vivenciei muitas angústias, muito esse medo da prematuridade, né? Chegou um momento que no pré-natal a médica identificou uma possível complicação e a gente cogitou que eu fosse para outro estado para ganhar eles antes do tempo. Então eu vivenciei esse medo da prematuridade, o medo de perdê-los, o medo de ficar longe do meu outro filho, né? Então assim, foi um período de muita angústia para mim. Eu sempre brinco, né? Quando eu vou em alguma palestra, alguma roda de conversa com mães, eu digo assim, eu tive o primeiro filho, aí eu passei pelo blues puerperal, eu tive minha ambivalência, aí eu estudei pra me preparar, né, pra ter o segundo filho, e veio tudo diferente. Eu digo, foi a vida me mostrando que eu tinha que estudar mais e me preparar mais pra ser uma profissional melhor ainda pras mães que chegam até mim, né? E de que forma que até isso, né? A sua experiência, ela traz um impacto na sua carreira profissional, naquilo que você busca entender e conhecer, sendo que você sentiu na pele muitos desses sentimentos. Sim, com certeza, assim, assim,
para você ser psicólogo perinatal, você não precisa necessariamente ser mãe. Mas se você tem uma identificação maior com com a sua paciente, com o seu paciente, você consegue compreender melhor, né? Porque você, além da teoria, você entende na prática aquilo que aquela pessoa vivenciou e vivencia, né? Então, existe, acho que, talvez uma empatia maior, né? E assim, é que nem eu falo, a minha escolha pela psicologia perinatal tá totalmente atrelada à minha história com a maternidade, né? Porque na faculdade a gente não ouve falar sobre psicologia perinatal, acho que a gente, muito por alto, se fala em depressão pós-parto, e é só isso, mas não se fala da complexidade que é essa transição pra maternidade e pra paternidade, né? Falando em paternidade, que você citou agora, como é que é isso para os homens também, para os pais? Principalmente aqueles pais ali que têm muita expectativa também, que estão ali de perto acompanhando, querem saber de tudo. Então, que bom que a gente tem esses pais, né? Que querem saber, que estão de perto, que acompanham o pré-natal, que estão ali. Mas para os pais também é um período de transição difícil, né? Porque muda. Assim, quando a gente fala de um casal casado que tem um filho, a relação muda completamente, né? A gente fala que é a transição da conjugalidade para parentalidade. Antes eles eram um casal só conjugal. E agora eles são figuras parentais, eles têm que cuidar de outra pessoa. Então muda completamente. Tanto é que hoje a gente sabe, assim, existem casos de depressão pós-parto no homem, no pai, né, que desenvolvem porque muda muita coisa. E normalmente aquele pai, ele tem que buscar o lugar dele também naquela nova configuração, que é como você falou. Para a mulher, o lugar dela é muito claro para a mãe, porque ela gestou aquele bebê, ela tem ele ali há 9, 40 semanas dentro dela, né? O lugar dela é muito claro. E aquele pai, normalmente, ele fica perdido. Qual que é o meu lugar agora aqui? Porque ele não amamenta. A mãe, normalmente, quando o bebê nasce, a mãe quer fazer tudo, assim, né? Um instinto materno, né? Ela quer fazer tudo, todo o cuidado, tudo. Então, assim, aquele pai, ele tem que ir entendendo o lugar dele, né? E aí, nesse sentido, até é importante falar que a mãe precisa também deixar o pai ser pai, né? Por mais que ela queira fazer tudo, e às vezes a gente tem aquela, ninguém faz melhor do que eu, quem cuida melhor do meu filho sou eu. Às vezes a mãe pensa assim. Mas a gente precisa permitir aquele pai exercer a paternidade também, e esse pai tem que se interessar por fazer isso, ele tem que entender que é a função dele, ele não é rede de apoio, ele não é ajuda da mãe, ele é tão responsável quanto, e a mãe permitir que esse pai cumpra o papel dele, para que eles desenvolvam essa parentalidade da melhor forma possível. De que forma que isso pode acontecer na prática, né? Por exemplo, a mãe é responsável por amamentar, né? É ela que tem ali o leite de ouro, né? O leite materno. Mas no momento que não tá amamentando, é o momento que o pai também pode ali segurar a criança, criar esse vínculo, colocar para rotar, quais as estratégias que o pai pode adotar para criar esse vínculo. Com certeza. Eu sempre digo assim, que a única coisa que o pai não pode fazer é amamentar. O resto o pai pode fazer tudo. Ele pode... A mãe amamenta, o pai pega, bota pra rotar, porque é o momento que a mãe vai ali tomar um banho, comer alguma coisa. As madrugadas podem ser revezadas, né? Uma hora acorda a mãe pra amamentar, na outra hora o pai acorda pra ninar. O banho, o pai pode dar o banho, o pai pode ter o contato pele a pele, é muito importante. O bebê recém-nascido, ele precisa muito do contato pele a pele. Então, o pai pode fazer isso, sabe? Tira a camisa, deita com o bebê em cima dele, dá o banho do chuveiro, às vezes, também. Então, o pai pode fazer tudo, menos amamentar. E se for uma criança que toma mamadeira, o pai pode dar mamadeira também, né? Então, assim, é muito importante que o pai se proponha a isso, né? Se proponha e se permita viver isso, porque a gente vê o quanto Primeiro, é lindo de se ver quando o pai se vincula com o filho e quanto é importante para o desenvolvimento daquela criança e até para o sentimento de amor mesmo que esse pai vai desenvolver, que ele cuide dessa criança, que ele desenvolva, que ele realmente faça o papel dele de pai, que ele não seja só a ajuda da mãe. Eu até vi uma pesquisa, já tem um tempo já que eu vi essa pesquisa, dizendo que as temperaturas corporais mesmo da mulher para o homem são diferentes, né? O homem, ele tem uma temperatura mais elevada, mais quente. O que para um recém-nascido é mais interessante, ele estar acolhido num braço mais quente ainda, né? Num colo mais quente. Sim. Isso é legal também compartilhar essa informação? Claro, com certeza, né? O recém-nascido, a gente fala sobre que o recém-nascido, ele nasce e a gente precisa recriar o máximo possível um ambiente uterino para ele. E dentro do útero é quentinho. Então, se ele consegue ficar contato pele a pele ali com aquele pai, ficar quentinho, né? Às vezes sendo ninado, né? Então, isso vai ser muito bom para aquele bebê, para o desenvolvimento dele, para acalmar aquele bebê, para que ele consiga dormir melhor.
E os resultados são claros, então, Sim. até no desenvolvimento da criança, Sim, né? com certeza, são claros no desenvolvimento. Quando a gente fala de primeiros cuidados, de vínculo inicial, a gente está falando do desenvolvimento da criança para a vida toda. Isso influencia todo o desenvolvimento do ser humano. Por que isso influencia o desenvolvimento para a vida toda? Então, primeiro assim, a gente fala da importância da criança receber um vínculo que a gente chama de vínculo seguro, né? A gente sabe ali que o desenvolvimento cerebral, nos primeiros 2 anos de vida, é o período em que o nosso cérebro tem maior desenvolvimento de toda a nossa vida, né? O número de sinapses, neurologicamente falando mesmo. Então, se essa criança é uma criança que nesses primeiros dias, nesses 2 primeiros anos, ela recebe afeto, ela recebe cuidado, ela tem as necessidades dela atendidas, ela é uma criança que vai se desenvolver de uma forma segura, que ela vai ser segura, a autoestima dela vai ser melhor, né? Tem menos probabilidade de desenvolver adoecimentos mentais, né? Porque ela tem uma vinculação que foi segura, ela foi atendida nas necessidades iniciais dela. Ela recebeu amor, ela recebeu afeto, e isso é fundamental para o desenvolvimento. E isso é o mais importante ainda para um bebê que nasce menorzinho, né? Com certeza. O bebê que nasce menorzinho, que nasce prematuro, né? Que vai para o hospital, por exemplo, que fica na UTI. Como a gente falou, essa vinculação ela é diferente. Mas ela deve existir o máximo possível. E quando esse bebê sair do hospital, o máximo possível ele receber esse afeto, esse cuidado, esse colo, esse ninar, né? Ele ter esse vínculo para se sentir seguro. Porque imagina, um bebê que saiu do útero e foi para uma incubadora. E foi para um ambiente que a gente pensa assim, que é hostil. Não é o ideal, né? Então, o máximo possível que essa família conseguir depois reproduzir o ideal para ele vai ser fundamental para o desenvolvimento daquela criança. Então, eu gostei muito desse bate-papo, né? Eu não sou mãe, não sou mãe, mas eu acho, assim, o mundo da maternidade fantástico. Eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Para os pais, para as mães, para as avós, para as tias, toda a rede de apoio ali também que está próximo, né? Dessa família que recebe um bebezinho novo, seja ele prematuro ou não. Que mensagem, como psicóloga, você deixa para essas famílias? Eu acho que primeiro não tem como não parabenizar uma família que acabou de receber um bebê, independente de como esse bebê está, né? Se ele tá, né? Se ele é prematuro, se ele tá num hospital ou se ele tá em casa. É uma nova vida que chega, é um ser que chega e que vem por algum propósito, ele vem para aquela família. Então, assim, não tem como não parabenizar e dizer assim, para cada mãe, né? Busque se informar, busque se cuidar, né? Mas confie muito em si mesma, enquanto mãe, no seu potencial de cuidar daquele bebê, daquela criança, né? Quando estiver muito difícil, buscar ajuda, pedir auxílio. Muitas vezes a mãe quer fazer tudo sozinha porque acha que não pode pedir ajuda e pode, deve pedir ajuda sempre que precisar, né? A maternidade tem um ditado que diz, se não me engano é um ditado africano, que diz que é preciso uma aldeia inteira para cuidar de uma criança, né? Então a maternidade não precisa ser solitária, ela não precisa ser sozinha. Então é importante que essa mãe, esse pai contem com uma rede de apoio e que a rede de apoio respeite as decisões dos pais dessa criança, né? E se permitir vivenciar esse amor. É difícil, é uma transformação muito grande, tem privação de sono, tem preocupações, é um mundo completamente novo que se abre aos olhos de uma mãe de um pai que são pais pela primeira vez, né? Eles também estão nascendo pais e mães, Exatamente. Né? Mas também tem muito amor e é possível vivenciar esse amor, sabe? Se dedicar e viver isso da melhor forma possível mesmo. Ai, que legal, que lindo, né? E assim, lembrando que nós estamos mais uma vez, aliás, durante todo o mês, né? Novembro Roxo, que é o mês de conscientização sobre a prematuridade, que, enfim, envolve muitas questões, mas uma delas é o cuidado com a mente, que é o cuidado com o psicólogo, né, da nossa cabeça mesmo, assim, que já enfrenta tantas coisas nesse mundo. Daniela, eu queria até que você deixasse os contatos, né, quem queira fazer aí uma acompanhamento, né, com você, quem queira fazer psicologia perinatal, né? Isso, psicologia com você, como perinatal. É que faz para acompanhar essas redes sociais, para entrar em contato com você? Então, tem o meu Instagram, onde eu costumo compartilhar bastante informação lá, né? Eu vejo o Instagram como uma excelente forma de difundir informação mesmo e educação. É psi.danibergman, o Bergman tem 2 N's no final,
né? E aí tem o meu contato profissional também, que é o WhatsApp, 959-8104-6633. Contatos aqui repassados a todos que estão nos ouvindo. Eu parabenizo seu trabalho, muito lindo. Eu tenho certeza assim, que são muitos momentos marcantes que você vive, emocionantes, né? Não tem como não se vincular a todas as histórias que você vive. E parabéns a todas as mamães que estão nos ouvindo também, que acabaram de ter bebê ou que estão gestantes, né? Muita saúde, que Deus proteja cada uma de vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, e obrigada pela oportunidade de vir aqui falar sobre esses temas que são tão importantes de serem falados. Com certeza, mas agora que eu digo, né? Nossa cabeça tem muita coisa. Exatamente. Mas é isso. Conversando aqui com a Daniele Bergman, que é psicóloga perinatal. Conversamos sobre esse mês agora, que é o Novembro Roxo, voltado à conscientização da prematuridade, mas também esses cuidados com a mente, né? Com o psicológico da própria mãe, que recebe, então, esse nenenzinho novo. Mais uma vez, muito obrigada. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima. Basta digitar Defensoria RR no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!